Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Procure estar em um ambiente tranquilo e harmonizado e tenha por perto um recipiente com água para ser fluidificado ao final da preleção de hoje. Começaremos em instantes. Mantenha um pensamento no Mestre Jesus. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso canal do CEF, nessa nossa assistência espiritual online. Aproveitamos também para convidá-las a vir participar da assistência espiritual presencial que acontece no CEF, todas as segundas e sextas-feiras às 19 horas e também aos domingos às 9 horas da manhã. Então, se tiverem oportunidade, venham também presencialmente à nossa casa. Hoje vamos fazer a nossa assistência espiritual online. Aproveitamos para pedir que reserve um recipiente com água para que ele seja magnetizado ao final da nossa assistência espiritual. Então vamos fazer a nossa preparação. Vamos neste momento, procurando acalmar os nossos corações, as nossas mentes, para nos ligarmos com a espiritualidade superior que, em função da nossa reunião virtual, estão conosco na casa de cada um de nós. Porque, como disse o Mestre, onde 2 ou mais pequeninos estivessem reunidos em seu nome, lá ele estaria. E sabemos, que mesmo que essa nossa reunião seja virtual, os enviados de Jesus, seus guias, seus protetores aqui estão entre nós. Então vamos nos unir novamente em pensamento, em coração, mentalizando que esses amigos espirituais estão no entorno de nós, junto de nós, para proteger a nossa casa. E junto nós fazemos uma ligação com o alto, mentalizando que toda a nossa casa está envolta numa cúpula de luz. E dessa cúpula de luz sai uma réstia de luz para o alto, indicando que estamos neste momento reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus. E nós vamos procurando também mentalizar Maria, a mãe de Jesus, a mãe espiritual de toda a humanidade, que ela possa nos agasalhar com o seu manto de amor, com o seu manto maternal, e nos levar em direção ao seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus, diante de quem nós nos ajoelhamos espiritualmente e rogamos: Mestre, seja conosco neste momento. Que possamos receber Jesus, o lenitivo para os nossos corpos, para as nossas almas. Te pedimos, Mestre, também que nos conduza neste momento até o nosso Pai, o Criador da vida, para que nós possamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Então, assim, em nome de Deus, o nosso Pai Criador, em nome de Jesus, o nosso Mestre, e em nome dos amigos espirituais que estão conosco, nós damos por iniciado essa nossa assistência espiritual online. Como vocês sabem, toda semana nós temos um tema de reflexão, e o tema da nossa reflexão desta semana está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar hoje
sobre doenças, sobre dores e também, naturalmente, sobre o remédio, né? Saber as suas causas e os seus remédios. Primeiro vamos refletir. Por que existem doenças, por que existem dores no nosso mundo? Em última instância, nós poderíamos dizer porque nós somos ainda seres imperfeitos. Porque se fôssemos seres perfeitos, seres angelicais, nós não sofreríamos, nós não precisaríamos de doenças, nós não precisaríamos passar por dores. Se nós imaginarmos, né, aqueles anjos que hoje vivem lá junto de Jesus, eles não têm nenhuma necessidade de passar por doenças, de passar por dores. Nós vivemos ainda, né, num planeta chamado de provas e expiações, onde as dores elas têm uma função, ela tem um objetivo. Esse objetivo é fazer com que nós cresçamos, fazer com que a gente se desenvolva, bem como muitas dores são causadas por nós mesmos em função de nós não sabermos ainda como fazer as coisas direito, então nós causamos muitas dores para nós mesmos, né? Então vamos fazer uma análise. Muitos dos nossos problemas físicos são causados porque às vezes nós não nos alimentamos direito, não fazemos atividade física, não tomamos sol. Então a gente acaba atraindo uma série de doenças para nós, para o nosso corpo físico. E a doença, qual é o papel da doença? Ela é como se fosse aquela luzinha vermelha no painel do carro. Ela acende para falar, olha, você está fazendo alguma coisa errada ou tem alguma coisa errada no seu organismo. Você precisa tomar alguma ação, precisa fazer alguma coisa. Esse é o papel da doença, nos alertar que algo não está bom. E esse não está bom, como dissemos, pode ser por atitudes físicas, né, que nós fazemos, estamos fazendo alguma coisa fisicamente errado, pode ser também por causas emocionais, às vezes nós sentimos raiva, sentimos inveja, temos orgulho, egoísmo, então esses sentimentos ruins também causam doenças para o nosso corpo, ao invés, né, da gente sentir amor ao próximo, compaixão, benevolência, a gente tem os sentimentos ruins. E os sentimentos também causam doenças para o nosso corpo. E espiritualmente nós poderíamos falar que às vezes a gente não tem a fé, não tem a confiança em Deus, não temos a certeza plena que tudo tem uma causa, que tudo tem uma razão, que tudo tem um porquê. Se nós tivéssemos essa confiança em Deus, nós sofreríamos menos. Aliás, nós aproveitamos para fazer a distinção entre dor e sofrimento. Às vezes, né, nós passamos por uma dor, nós temos uma doença e nós não sofremos. Por quê? Porque se nós compreendermos que tudo tem uma razão, que tudo tem um porquê, que esse porquê às vezes é causado por mim mesmo, né? Eu causo essa dor, e daí eu não aceito essa dor, e daí então eu sofro. Como é que nós poderíamos definir o sofrimento? O sofrimento é a rejeição pela dor, que foi causada por nós mesmos. A dor é causada, como dissemos, por atitudes físicas, né? Que alimentação, como comentamos, falta de atividade física, falta de sol, falta de sono. Então, por uma série de coisas físicas, nós temos dores. Por uma série de coisas emocionais, temos dores. Pela nossa falta de fé, nos causam dores. E quando a gente luta contra essa dor, quando a gente não aceita, a gente sofre. Então, meus amigos, minhas amigas, qual seria o caminho para que a gente não sofra tanto? As dores, às vezes, são inevitáveis porque a gente faz coisa errada. E ela
tem o papel, né, de nos alertar, como nós falamos. Agora, o sofrimento é opcional. A gente sofre se a gente não tem aceitação dessas dores. O remédio. Como a dor nos alerta que nós estamos fazendo alguma coisa errada, nós temos que buscar fazer a coisa certa. Se nós estamos, por exemplo, com algum tipo de doença causada pela má alimentação, pela alimentação incorreta, nós temos que buscar uma alimentação mais equilibrada. Às vezes estamos maus porque não estamos fazendo atividade física, não estamos tomando sol, então precisamos buscar fazer essas atividades. Às vezes estamos doentes porque não estamos dormindo direito, então precisamos dormir direito. Às vezes não tomamos água, às vezes não respiramos direito. Então as causas às vezes podem ser físicas e nós devemos procurar resolver esses problemas para que a doença seja efetivamente debelada. Sabemos também das doenças emocionais, como dissemos, né, que às vezes a nossa raiva, às vezes o nosso rancor de algumas pessoas causam nos trazendo o problema. Às vezes a gente não perdoa, a falta do perdão, a mágoa que a gente tem às vezes de alguma pessoa, nos traz um grande problema. A mágoa é como se nós estivéssemos segurando uma brasa, né, na nossa mão, só que a gente quer que o outro se queime. Só que nós é que estamos sentindo essa raiva. Segundo Shakespeare, né, nós, quando estamos sentindo mágoa de alguém, estamos sentindo raiva de alguém, é como se nós tomássemos um copo de veneno, só que a gente quer que o outro morra, né? É impossível. Então a mágoa, a raiva, nos causa um grande prejuízo, faz com que a gente fique doente. E a doença fala, pare de sentir raiva, pare de ter mágoa dos outros. E na parte espiritual que a gente tem a enfatizar, que o Santo Agostinho alerta muito no Evangelho, se puderem ler no Evangelho segundo o Espiritismo, como nós comentamos, no capítulo 5, ele fala o mal e o remédio. E ele salienta muito a importância da nossa fé, da nossa confiança em Deus, que tudo acontece como tem que acontecer. Então, meus amigos, as doenças são verdadeiras lâmpadas vermelhas que nos sinaliza que algo está errado, que alguma coisa a gente tem que fazer para mudar. E às vezes sinaliza até coisas que nós fizemos em outras encarnações. Às vezes a nossa lâmpada vermelha está acesa aqui nessa vida, mas aquilo que a gente fez de errado aconteceu na outra vida, numa vida passada. E que nessa vida a gente tem que simplesmente ter aceitação, ter a fé, como diz o Santo Agostinho, para que a gente faça agora a coisa certa e a gente deixe de sofrer, deixe de passar pelas dores, deixe de ter as doenças. Em resumo, para que a gente deixe de sofrer, deixe as doenças, tem só um remédio, uma mudança interior, uma aceitação, uma fé. Esse é o verdadeiro remédio. E aquele remédio da farmácia que eu tomo para tirar alguma dor. Aquele remédio, ele é um paliativo, ele é realmente um remédio. Ele não resolve efetivamente, ele não vai na causa da doença. A causa, às vezes, está de maneira muito mais profunda. E o passe no centro espírita resolve? Ajuda, também é um remédio, o passe também é um remédio, ele vai dar um alívio, mas o verdadeiro remédio deve vir de dentro de cada um de nós, né? Com a minha fé, com a minha confiança, com a melhoria dos meus sentimentos. Então eu vou me melhorando e à medida que eu me melhoro, a doença, as dores, elas deixam de ter razão para existir. Porque as dores e os sofrimentos, elas têm o objetivo de fazer com que a gente desperte,
tem o objetivo de fazer com que a gente haja de maneira certa, de maneira correta. E se a gente estiver agindo de maneira correta, com os nossos sentimentos, com a nossa fé, com a nossa confiança, cuidando bem do nosso corpo, então as doenças deixam de ter razão para existir. Na verdade, toda cura é uma autocura. A cura sempre vem de dentro de nós mesmos. Os chamados remédios, ele remedia, ele acalma um pouco essas dores, mas ele não resolve definitivamente. A verdadeira cura deve vir de dentro de nós mesmos. E nós temos como orientação o Evangelho de Jesus. Se nós efetivamente conhecermos e seguirmos os Evangelhos de Jesus, esta é a verdadeira razão para que nós deixemos de ter as nossas dores, deixemos de ter as nossas doenças. O Evangelho de Jesus, este sim, é o verdadeiro remédio, desde que naturalmente a gente aprenda e a gente pratique o Evangelho de Jesus. E essa é a nossa proposta, a nossa sugestão de reflexão essa semana. Como é que eu posso seguir os ensinamentos de Jesus? O que eu posso fazer para que eu deixe de ter as minhas doenças, para que eu deixe de ter as minhas dores? Vamos pensar nisso? Vamos refletir? Uma das coisas que Jesus nos ensinou é o amor ao próximo. E nós vamos agora praticar um pouquinho desse amor ao próximo, doando os nossos melhores sentimentos para aquelas pessoas que precisam mais do que nós. Então, nós vamos fazer as nossas vibrações. Então, nós vamos, primeiramente, vibrarmos pelo bem universal, para que haja paz entre os homens, vibrando em especial por aqueles países que se encontram em guerras, em conflitos. Em especial, neste momento, vibremos pela Ucrânia, pela Rússia, pela Síria, enfim, por todos os países que estão em guerra neste momento. Vibremos também por todos os doentes, aonde quer que eles estejam, nos hospitais, em seus lares ou pelas ruas abandonados. Vibremos pelas crianças e pelos idosos desamparados. Vibremos pelos encarcerados, nos presídios, nas drogas, nos vícios. Vibremos agora pelo nosso lar. Mentalizemos Jesus adentrando pela porta principal de nossa casa, abençoando a cada um de nossos familiares, nos abençoando também os nossos animaizinhos, as nossas plantinhas. Que as luzes do Mestre se expanda a cada cantinho da nossa casa. E a luz abrange também todas as casas de nossos vizinhos, todas as casas da nossa cidade e do nosso planeta. Agora nós vamos vibrar pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas de trabalho, por aquela pessoa que nós sabemos estar muito necessitada. Nós a mentalizamos neste momento para que ela seja abençoada por Jesus, seja amparada, que receba os lenitivos para o seu corpo, para a sua alma. Graças a Deus. Agora nós vamos fazer a nossa assistência espiritual. Os amigos espirituais com certeza já estão na casa de cada um de nós, e nós vamos mentalizando uma luz que desce do alto, que penetra pelo topo da nossa cabeça. E essa luz vai descendo por todo o nosso corpo, pela nossa cabeça, pelo nosso tronco, pelo nosso ventre, pelas nossas pernas, até sair pela sola dos pés. E essa energia, ela vai curando, vai higienizando, trazendo energias boas, positivas para cada um de nós. Mentalizemos também que os amigos espirituais estão estendendo suas mãos sobre as nossas cabeças
e igualmente potencializando essas energias e passando também a energia deles para nós. Agora nós voltamos a atenção para o recipiente com água e nós podemos nós próprios, espalmarmos a nossa mão sobre esse recipiente e a nossa energia penetra nessa água que absorve como se fosse um remédio. Essa nossa energia é potencializada pela energia dos nossos amigos espirituais que estão aqui conosco. Eles transmitem o magnetismo para essa água, que depois nós podemos tomar, podemos dar para os nossos animaizinhos, podemos colocar nas nossas plantinhas, que é um verdadeiro remédio. Tenhamos confiança nisso. Nós agora voltamos mais uma vez os nossos pensamentos para o alto, para agradecermos a Deus, o nosso Pai, o Criador, para agradecermos a Jesus, o nosso Mestre, e agradecermos a todos os amigos espirituais que estiveram conosco, pela oportunidade de estarmos reunidos neste momento, ainda que seja virtualmente. E, em nome deles, nós rogamos permissão para darmos por encerrado essa nossa assistência espiritual online. Agradecemos a todos que participaram dessa assistência, fiquem com Deus e aproveitamos para pedir para que divulguem o nosso canal. Até uma próxima vez.